Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor sempre na vida do seu povo. Agradeço a atenção de todos vocês. Teremos o estudo nessa tarde. O título do estudo é Saia de Trás da Bagagem. E antes de começarmos o estudo, eu quero convidá-los a orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Amado Senhor, grande é o teu nome. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre. Bendito Deus, nós queremos pedir nesse momento para que a tua mão seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós por sua bondade, Pai. Pai, nós clamamos ao Senhor pelos nossos enfermos, clamamos pela nossa irmã Edmir, pelo irmão Alírio, clamamos, Pai, para que seja com Lisandra, com Tadeu, com Eslane. Senhor, eu te suplico, ó Deus, para que esteja abençoando a pequena Débora. Abençoa o pastor Noélio, Senhor, ministra cura sobre ele. Abençoa, Pai, que o Senhor seja também com o pastor Marcos Silva, com o pastor Joaquim Teixeira, com o pastor Silvestre. Deus amado, conforta a irmã Eliette diante da partida de sua filha. Deus bendito, cuida da gente, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, o nosso estudo é esse tema. Saia de trás da bagagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, nós leremos a partir do verso 19. 1 Samuel 10, a partir do verso 19, diz assim: Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de familiares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram, e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Meus irmãos, está aqui essa leitura. Qual é a situação? O povo de Israel pediu para si um rei. E já que pediu para si um rei, Deus vai dar ao povo aquilo que o povo quer. Manda reunir todas as tribos, 12 tribos. E então vai começar a lançar sortes para saber de qual tribo que virá esse rei. Primeira sorte lançou a tribo de Benjamim. Aí as outras 11 tribos ficaram de fora. E entre as tribos de Benjamim foram ver os pais daquelas tribos. Escolheu especificamente a de Matri. E ao lançar sobre os homens da casa de Matri, escolheram Saul. Assim é a situação. Quando procuraram Saul, não o encontraram. E aí então perguntaram para o Senhor, e o Senhor falou: está ali, atrás da bagagem. Quando eles chegam atrás da bagagem, eles encontram Saul. Saul se levanta e eles veem a grande altura de Saul. Sobressaía a todos os demais do ombro para cima. Era um homem alto. E então o pessoal começou a clamar: Viva o rei, viva o rei. Esta é a narrativa. O que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos? A Bíblia, palavra de Deus, ela narra situações curiosas e algumas vezes até engraçadas. Essa mesmo foi um tanto curiosa e talvez até um pouco engraçada. E essas narrativas que a Bíblia traz acabam trazendo preciosas lições para a vida, para a conduta, traz preciosas lições para a nossa reflexão. Aqui está falando sobre um jovem tímido. Então, Saul, nesse primeiro momento, era um jovem tímido. Ele sabia que seria escolhido, mas ele não queria ficar em evidência. Ele estava com medo da multidão. E na sua timidez, ele se esconde abaixo da bagagem. Ele tinha muito potencial. Do ombro para cima, se sobressaía. Ele foi escolhido por Deus.
E ele estava sendo escolhido para algo grande, para ser rei. Mas o que acontece? Ele acabou tentando ficar abaixo do seu potencial. Ele acabou tentando perder a proeminência que o Senhor estava dando para ele. Ele acabou tentando abrir mão de um projeto de Deus para a sua vida. Por que isso? Por causa da sua timidez. Ele acabou ficando atrás da bagagem. Observa, leia de novo. Selecionaram 12 tribos por nome. Das 12 tribos, Benjamim. Selecionaram as famílias de Benjamim por nome. Foi destacada de Matri. Selecionaram os homens dessa família por nome. E foi destacado o nome de Saul. Ninguém conseguia encontrar Saul porque ele estava escondido até que Deus o localiza atrás da bagagem. Quando Saul é colocado diante do povo, ele se destaca dos ombros para cima. Quais são as lições? Quais lições que eu quero deixar diante de todos nessa narrativa? A primeira, meu irmão, entenda isso. Deus te chama pelo seu nome. Meus irmãos, Deus tem um plano específico para cada criatura. A Bíblia fala que as estrelas, que são bilhões, que são trilhões, Deus chama cada uma delas pelo nome. Se as estrelas, que são seres inanimados, Deus chama cada uma delas pelo nome, imagine só nós seres humanos, que além de sermos seres que têm um espírito, não é inanimado como a estrela, nós ainda somos seres feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, se Deus conhece cada estrela pelo nome, imagine você que tem um espírito, sopro de Deus, e que é feito à imagem e semelhança de Deus. Primeira lição é essa. Deus te chama pelo nome. Escolheu entre as tribos, escolheu entre as famílias, escolheu entre as casas e disse, é Saul. Meu irmão, Deus tem te escolhido para algo específico do coração dele. O Senhor realmente tem plano para a sua vida. Você não precisa viver por conta do acaso. Deus tem um plano específico para a sua vida. Ele te chama pelo seu nome e ele escreveu o seu nome no livro da vida. O seu nome é qual? Marcos, João, Ricardo, Lúcia, Maria, Angélica. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Indo além, o que mais que a gente pode pensar acerca disso? Talvez seja a principal lição desse texto. Deus te chama pelo nome. Eu gostei até de uma colocação que eu vi num livro há um tempo, que eu achei bem interessante. Quando Jesus chegou ao sepulcro de Lázaro, Jesus não apenas disse assim, sai para fora. Ele falou, Lázaro, sai para fora. E o autor, ele colocou da seguinte maneira, ali como era uma região de mortos, um cemitério, se ele só dissesse, sai para fora, sairiam os mortos todos, sairiam todos os defuntos. Então, o plano do Senhor naquele momento não era para todos os defuntos, o plano do Senhor naquele momento era para Lázaro, então ele chama Lázaro pelo nome. Assim como o plano de Deus aqui é para Saul, e chamou Saul pelo nome. Meu irmão, confia nisso. Deus tem plano para a sua vida. Você não vive por conta do acaso. Você não está apenas existindo, ou, como é que a gente pode dizer? Sobrevivendo. Deus tem um plano específico para a sua realidade. E pensando nisso, observe essa segunda lição. O GPS de Deus te encontra onde você estiver. Então, a segunda lição é essa. Assim como Deus tinha plano para Saul, não adiantava Saul tentar se esconder. O GPS de Deus encontrou Saul onde Saul estava. O GPS de Deus te encontra onde você estiver. Tem na tecnologia, principalmente na tecnologia bélica, tem uma coisa chamada de míssil teleguiado. Então, o míssil ele vai ser teleguiado até encontrar o seu alvo. Não dá para escapar do míssil. Meu irmão, nós temos também na tecnologia o GPS. O GPS tem um endereço específico, o GPS vai chegar naquele endereço. Você tem um plano teleguiado por Deus, para você especificamente. O Senhor tem um GPS que te encontra onde você estiver. Então, assim como Deus tem planos, é impossível se esconder de Deus.
Nós tentamos. Nós tentamos de diversas maneiras. Observa a narrativa de Adão. Deus vai ao encontro de Adão e Adão se esconde entre as árvores. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Então, meus irmãos, tem aqueles que se escondem entre as árvores. O que essas árvores podem representar? Tinha macieira, tinha pé de laranja, tinha diversos frutos ali. Em algum deles, Adão estava escondido. Você tem se escondido atrás de qual árvore? A Bíblia fala de outras pessoas que se esconderam. Tanto é que o Salmo 139, na narrativa do salmista, ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes do meu assentar, do meu levantar, a palavra nem me chegou à boca ainda, tu já conheces por inteiro. E ele vai dizer: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. E se eu fizer a minha morada no alto, nem dali eu fugirei da tua face. Então, meus irmãos, é impossível se esconder do GPS de Deus. Ele te encontra onde você estiver. Ele vai atrás. Jonas, a Bíblia fala que ele tentou fugir da presença de Deus. No que ele tenta fugir da presença de Deus, ele pega um navio para outro lugar e ele vai ficar lá no porão daquele navio. E foi ali no porão que Deus o encontrou. É impossível se esconder do GPS de Deus. A carta de Filemon é curiosa. Na carta de Filemon, tem um homem chamado Onésimo. Ele era escravo de Filemon. E ele então rouba Filemon, o seu senhor, e foge. E ele vai para Éfeso. Filemon talvez estivesse em Éfeso. Onésimo foge para Roma. Lá em Roma ele é preso. E sabe quem é que ele encontra lá na cadeia? O apóstolo Paulo, que havia sido pai na fé de Filemon. Então, Onésimo foge da casa de Filemon, sai de Éfeso, vai para Roma, vai preso. E quem é que ele encontra lá na prisão? O apóstolo Paulo, pai na fé de Filemon, que evangeliza Onésimo, e Onésimo agora convertido, ele volta para seu senhor para ver reconciliação, para ver restauração. Onésimo tentou fugir, mas Onésimo, assim como Jonas, Onésimo, assim como Adão, Onésimo, assim como Saul, ele vai descobrir que é impossível fugir de Deus, fugir do GPS de Deus, se esconder de Deus. Meu irmão, Deus tem plano para você, não se esconda, saia de trás da bagagem. Assim como Adão achou que entre as árvores ele conseguiria ficar livre, mas percebeu que não conseguia, assim como Jonas achou que no porão daquele barco ele conseguiria fugir, mas depois descobriu que não conseguia, assim como Onésimo achou que em Roma ele conseguiria fugir, mas ele viu que não conseguia, assim como Saul pensou que atrás daquelas bagagens ele conseguiria fugir, mas então descobriu que não conseguia, meu irmão, entenda também, não resistamos ao Senhor, não fujamos do Senhor, não nos escondamos do Senhor. Saia de trás da bagagem, exponha-se diante de Deus. Isaías, quando tem uma visão do Senhor, a Bíblia fala que ele vê Deus no alto e sublime trono. A Bíblia fala que ele vê seres celestiais cantando ao Senhor. Então ele fala: eu sou pecador, eu tenho um problema sério, eu estou vendo Deus. E eu vendo Deus, sabe o que eu percebo? Que Deus também me vê. Eu vejo um Deus santo rodeado de seres santos. Deus está vendo um homem pecador, rodeado de seres pecadores. Ao invés de Isaías fugir, Isaías se coloca diante de Deus quebrantado, temeroso e confessando que é um pecador. Meu irmão, fique fora da bagagem. Se exponha diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua angústia e clamando por libertação. Não se esconda atrás da bagagem. Indo além, o texto vai dizer que Deus quer nos tirar de trás de onde estamos. Perguntaram então para o Senhor: onde está? Aí Deus falou: está entre vocês, ali atrás da bagagem. E Saul teve que sair de trás daquela bagagem. O que a gente vai entender aqui como bagagem? Existem as boas bagagens. Mas mesmo sendo uma boa bagagem, para que nós realmente
sintamos, vivamos os planos do Senhor, não podemos nos esconder atrás delas. Exemplos. O jovem rico. O jovem rico tinha uma boa bagagem, que eram as suas posses, que era o seu status, que era o seu poder aquisitivo. O texto fala que ele é riquíssimo ou dono de muitas propriedades. Aí ele chega diante de Jesus, e ele quer que Jesus faça o plano de salvação na sua vida. Jesus fala: se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tens e dê aos pobres. O que o Senhor está dizendo? Olha, se você realmente quer viver uma realidade especial com o Senhor, saia de trás da bagagem. Essas posses que você tem estão te impedindo de viver esse plano que você mesmo quer. Você sabe que essas riquezas não têm preenchido o vazio do seu coração. Então, para que esse vazio seja preenchido, olha, abra mão de tudo. Apenas o Senhor é suficiente. Uma boa bagagem. Mas o jovem precisava sair de trás dessa bagagem. Pedro vai ter a maior experiência da sua profissão pesqueira. Pedro vai ter a pesca miraculosa. Pescou tantos peixes que o seu barco sozinho não carregava, precisou de ajuda. E nesse momento do seu auge profissional, Jesus Cristo diz para ele: a partir de agora, vos farei pescador de homens. E Pedro deixou as redes e o seguiu. Olha, o jovem precisava deixar a riqueza. Pedro precisou deixar as redes. Percebe? A gente tem que deixar alguma coisa para se expor diante do Senhor. A gente tem que sair de trás da nossa bagagem. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai colocar o seu currículo vitae. Ele vai dizer que ele era judeu de judeus. Ele vai dizer que ele era a nata do judaísmo. Ele vai dizer que ele era mais zeloso do que as pessoas da sua idade, fariseu de fariseus. Mas ele diz que ele deixou isso tudo para trás, para então conquistar a Cristo ou ser conquistado por Ele. O que eu estou dizendo? Todas essas bagagens eram boas bagagens. Riqueza, profissão, status, currículo, tudo coisas boas. Mas para que eles realmente pudessem viver os planos de Deus, eles precisaram se dispor a sair de trás dessas bagagens. Meu irmão, Deus não vai te usar não é a partir da sua riqueza, não é a partir da sua profissão. Deus não vai te usar a partir do seu currículo. Deus vai te usar a partir da sua entrega, a partir da sua exposição, do seu derramar-se diante dele. Saia de trás da bagagem. Meus irmãos, existem a bagagem emocional, a bagagem familiar, a bagagem econômica. Olha, nós precisamos nos expor diante do Senhor. Mas também existem as más bagagens. Assim como tem as boas bagagens, existem também as más bagagens. Olha, podemos resumir as más bagagens de uma maneira bem clara. O peso do pecado que impede o nosso avanço. Isso daqui é muito claro. O peso do pecado é uma bagagem que precisa ser abandonada. Alguns têm o peso do pecado na pornografia. Cuidado com isso. Abandone isso daí. Alguns têm o peso do pecado da maledicência. Alguns o peso do pecado da amargura. Alguns o peso do pecado do orgulho. Coração duro, coração resistente. Seja qual for a realidade, entenda isso. Você precisa abandonar para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Num primeiro momento, Saul ali, ele pensava que aquela bagagem era uma proteção para ele. Ele não queria se expor, ali ele ficava escondido. Ele via aquela bagagem como uma zona de conforto. E nós temos as nossas zonas de conforto. Emocionalmente, familiarmente, cada um tem a sua realidade. Mas no fundo, aquela bagagem era uma barreira para que os planos de Deus se cumprissem na sua vida. Era uma barreira para ele. Aquela bagagem impedia que Saul vivesse todo o potencial que o Senhor conquistou para ele. No caso de Saul, aquela bagagem era até mesmo uma forma de escape. Mas, meus irmãos, pense bem nisso. Deus queria fazer de Saul rei. Deus queria que por meio de Saul, Israel desfrutasse vitórias. E o que impedia Saul de ser rei?
O que estava impedindo Saul de levar o povo de Israel a desfrutar as vitórias de Deus? Sua zona de conforto, sua zona de proteção, seu comodismo. Ele não queria se expor. Será que isso não acontece com você? Olha, talvez, com certeza, Deus quer te usar para abençoar outros. E Deus te usando para abençoar outros, está fazendo de você uma bênção. Não se prive dessa realidade. O GPS de Deus talvez esteja te encontrando com essa palavra, com essa mensagem. Ou já te encontrou em outras situações e você tem resistido. Não faça isso. Qual é a bagagem que impede o melhor de Deus na sua vida? Será que é a questão da timidez? Muitos de nós somos tímidos. A gente não quer se expor. Será que é insegurança? Será que é amargura? Será que é uma amizade sabotadora? Será que é um namoro sem Deus? Pensando mais, tem a questão comportamental, prática de pecados. Tem a questão religiosa. Você não quer abraçar a Bíblia como sua confissão de fé verdadeira. Considere consigo. Há um comodismo espiritual. As pessoas resistem de se entregar totalmente ao Senhor. Mas veja algo importante. Quando nós saímos de trás da bagagem, o potencial de Deus se manifesta em nós. Quando nós saímos de trás da bagagem, quando Saul saiu de trás da bagagem, as pessoas olharam para Saul e as pessoas viram que Saul sobressaía todos os demais, do ombro para cima. Deus deu um potencial especial para Saul. E Saul só pôde perceber como é que ele tinha algo que os outros não tinham, quando ele saiu de trás da bagagem. Meu irmão, Deus tem dado dons e talentos a todos nós. Todos nós temos dons e talentos, mas esses dons, esses talentos ficam enterrados, ficam enferrujados ou ficam atrofiados. Acabam ficando mal usados, porque nós estamos ficando atrás dessas bagagens. Nós acabamos nos impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E veja, além de nós não vivermos, nós não permitimos que os outros sejam abençoados por meio de nós. Porque aquela altura de Saul, aquele potencial de Saul, não era para sua projeção pessoal, é para que o povo de Israel fosse abençoado pelo rei escolhido por Deus. Os seus dons, os seus talentos, que você de repente não está usando, ou está usando errado para proveito próprio, Deus te deu não apenas para a sua projeção, Deus te deu para que as pessoas sejam abençoadas por meio de você, para que as pessoas sejam enriquecidas por meio de você. E se você resiste, se você, assim, fica na sua zona de conforto, se você continua se escondendo, olha, nem você vive o que Deus tem para a sua vida, como as demais pessoas acabam não sendo abençoadas por meio de você. Eu fico imaginando uma situação que tem no Velho Testamento, onde fala que a cidade de Samaria estava sitiada. E a cidade sitiada passando fome. Chegou o ponto de 2 mulheres começarem a comer os filhos. Na cidade não tinha comida. Tinha 4 leprosos do lado de fora que se aventuraram no território inimigo. Chegando no acampamento inimigo, viu que todos tinham abandonado e que ali havia comida com fartura. Aí eles começaram a se enriquecer com o que havia de precioso. Enquanto eles se enriqueciam, enquanto eles se alimentavam, Samaria estava com fome. Enquanto eles estavam vivendo apenas para si, Samaria tinha fome. Aí eles pararam e pensaram e perceberam o seguinte: não é bom aquilo que nós fazemos. O povo está morrendo, a gente está calado. E eles pensaram, se nós ficarmos calados até amanhã, seremos tidos por culpados. Sabe o que é que aqueles leprosos perceberam? Que Deus afugentou o exército inimigo, deixando o acampamento ali, não foi para o benefício dos leprosos. Os leprosos tomaram conhecimento disso, mas não para o seu bem próprio. Deus fez isso para que pelos leprosos Samaria fosse beneficiada. Ora, o alvo principal não eram os leprosos. O alvo principal era que os leprosos fossem canal para que Samaria tivesse pão. Meu irmão, por que aqueles leprosos descobriram o acampamento vazio? Por que aqueles leprosos descobriram tanto tesouro? Porque Deus queria usar aqueles leprosos para que Samaria tivesse pão. Por que Deus te deu dons? Por que Deus te deu talentos?
não é para o seu benefício próprio, não é para a sua zona de conforto, é para que por meio de você, outros fossem abençoados, outros fossem enriquecidos. Saul, potencial do ombro para cima, para que Israel desfrutasse vitórias. Meus irmãos, Deus quer nos tirar de trás da bagagem. Caminhando para o final, Deus te deu um potencial todo especial, e outros devem ser abençoados por meio deste potencial. Vamos resumir aqui dando alguns exemplos. A Bíblia fala que Jesus estava no deserto e uma grande multidão, pessoal com fome, não tinha comida, a não ser um menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O texto fala 5 pães de cevada, não era nem de trigo, era de cevada, para mostrar que era algo bem simples. E o texto fala 2 peixinhos, para mostrar mais uma vez que era simples. Esse menino não é nem mostrado pelo nome. Por que Deus colocou aquele menino no meio daquela multidão? Para que por meio da oferta simples daquele menino, toda a multidão fosse abençoada. Aquele menino precisou se expor. Aquele menino precisou chegar diante de Filipe e dizer assim, olha, eu tenho um pão, eu tenho um peixe. É pouquinho, mas se vocês quiserem, está aqui. Não foi Filipe, não foi André que tomaram do menino. Foi o menino que se expôs e ofereceu. Para que Deus colocou aquele menino naquela situação? Para que por meio dele, todo o povo fosse abençoado. Para que por meio dele, o poder de Jesus Cristo fosse ali percebido. Percebe, meu irmão? Saia de trás da bagagem e exponha-se diante do Senhor. Vamos pensar além? A Bíblia diz que Neemias estava numa posição tremendamente confortável. Ele era copeiro do rei, o homem de confiança. Ele que comia a comida do rei para ver se não estava envenenada. Ele que bebia o vinho do rei para ver se não estava envenenado. Ele era o homem de confiança do rei. Só que aí ele descobre que lá em Jerusalém as pessoas passam fome. Ele comendo comida de rei e as pessoas passando fome. E ele pensou, para que Deus me colocou nessa posição? Para que eu estou aqui como copeiro do rei? E ele percebeu que essa posição não era para o seu benefício, para a sua zona de conforto. Ele sai de trás dessa bagagem, ele chega diante do rei e fala, rei, me dá cartas para eu ir restaurar Jerusalém. Rei, me dá condições, me dá autoridade. Meu irmão, saímos da nossa zona de conforto, nos exponhamos. Outros podem, devem, outros precisam ser abençoados por meio de nós. Moisés, depois que fugiu do Egito, errante no deserto, ele chega então à terra lá, onde ele se casa, e ele está cuidando de ovelhas. Ele está num momento de tranquilidade, ele está num momento de conforto, ele não é mais perseguido. Mas chegando ali, Deus aparece para ele. E Deus fala, Moisés, eu quero te usar para libertar o meu povo. Moisés, no primeiro momento, ele não queria. Ele fala, Senhor, manda qualquer outro, menos a mim. Eu tenho limitações, eu não sei falar, eu já tive a minha experiência e eu fui falido na minha experiência. Eu sou um frustrado. Manda outro. Aí Deus falou, não, Moisés, é você, porque eu quero você. E Moisés fala, como é que eu vou livrar o povo? Deus pergunta, o que você tem na mão? Ele fala, Senhor, só tem esse cajado. Aí Deus fala, é com esse cajado que você vai libertar o povo de Israel. E meu irmão, com aquele cajado, a água virou sangue. Com aquele cajado, olha, os céus se escureceram. Com aquele cajado, o mar vermelho se abriu. E com aquele cajado, a água saiu da rocha. Percebe o quanto que o povo foi abençoado? Percebe o quanto que Deus foi glorificado? Porque Moisés saiu de trás da bagagem e se expôs diante do Senhor. Meu irmão, essa palavra é para nós. Essa palavra é para você. Vale a pena continuar de trás da bagagem? O que te leva? Amargura? O que te leva? Frustração? O que te leva? Insegurança, timidez, zona de conforto? Seja o que for, se exponha diante do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus vai usar você para abençoar outros, muitos outros. E por meio de você, Deus vai glorificar o seu santo nome. Saia de trás da bagagem. Não seja como Saul.
Saiba que Deus está te chamando pelo seu nome. Ele sabe exatamente onde você está escondido, por que você está escondido. Viva o potencial do Senhor para a sua vida. Saia de trás da bagagem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai bendito, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelas ricas lições que nós podemos extrair delas. Senhor, abençoa o Teu povo que está nos acompanhando agora. Alcança corações, ó Pai, com o Teu GPS, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Seja conosco, em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Amanhã à tarde, a nossa mocidade estará reunida às 17h30 e domingo pela manhã às 10h15 e à noite às 18h. Contamos com a presença e atenção daqueles que puderem. Um carinhoso abraço a todos vocês.